Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo e com a tua família. Pastor Moisés Vieira aqui, começando mais um subsídio para a revista, para a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora a lição de número 8. Estamos no segundo trimestre de 2022 com o tema Os Valores do Reino de Deus. Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, neste trimestre, estamos estudando capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que é o Sermão do Monte. Muita gente pensa que o Sermão do Monte é apenas as bem-aventuranças, são apenas as bem-aventuranças. Mas não, capítulo 5, 6 e 7. E o assunto da lição de hoje, para domingo, dia 22, é sendo verdadeiros. Sendo verdadeiros. Diz assim o textual: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, versículo 2. Verdade prática diz: Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então Jesus chamou a atenção de tais pessoas. A nossa leitura bíblica em classe, que é a leitura que embasa a lição de hoje, está em Mateus capítulo 6, versículos 1 até o 4, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derem esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Muito bem, então, só voltando aqui, sendo verdadeiros, o nosso assunto da lição. E nós temos que ser verdadeiros em tudo. Isso aí tem a ver com a sinceridade. Sendo verdadeiro em nossas palavras, verdadeiros na nossa forma de expressar a nossa religiosidade, a nossa fé, o nosso amor ao próximo. E aqui, sendo verdadeiros com as nossas intenções quando fazemos o bem a alguém, certo? Muito bem, a palavra-chave desta lição é verdade. Verdade. Bom, o primeiro tópico da lição diz assim: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Vamos definir aqui o que é hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. Mas cabe aqui mais uma explicação. Hoje, os profissionais do teatro, e aí também cinema e televisão, que fazem filmes, novelas, minisséries, são chamados de atores. Se ele estiver no palco do teatro fazendo encenação, ele é ator. Se ele estiver fazendo uma cena, gravando a cena de um filme, ele é ator. Porém, se ele estiver na rua, na feira, em qualquer lugar, ele ainda é chamado de ator. Isso vai para o seu documento, a sua carteira profissional, para o seu contrato de trabalho. Estando em cena ou não estando em cena, ele é ator por profissão. Porém, nos tempos bíblicos, o ator só era chamado de hipócrita no exato momento que ele estava no palco fazendo a encenação teatral, fazendo a peça teatral. Na rua, na feira, em outro local, com a família. Ele não era chamado de hipócrita, embora todo mundo soubesse que ele era ator. Mas só era chamado de hipócrita exatamente no momento da encenação. Quando ele tinha uma roupa diferente da que ele usa no dia a dia e uma máscara para esconder o seu rosto. Então, naquele momento que eles encenavam, ali ele era chamado de hipócrita no momento da cena. Tá entendendo?
Então, na rua, qualquer lugar que ele tivesse, em outro trabalho, visitando os pais, ou em casa brincando com as crianças, quem o visse não lhe chamaria de hipócrita, embora a sua profissão fosse ator. Na hora da encenação, no momento da ação, diante da plateia, naquele momento, ele era, mais do que ator, ele era chamado de hipócrita. E quando Jesus trouxe esta palavra hipócrita para o dia a dia das suas mensagens, principalmente fazendo alusão aos fariseus, Jesus quis dizer que eles viviam uma vida de encenação. Era como se eles estivessem eternamente no palco. Embora estivessem em casa, estivessem no templo, estivessem na rua, mas Jesus estava dizendo, vocês parece que não descem do palco nunca. Vocês vivem numa eterna encenação, uma encenação de santidade que vocês não têm, uma encenação de amor ao próximo que vocês não têm. Vocês vivem o tempo todo encenando caridade, encenando piedade, mas é só encenação. Vocês o tempo todo estão no palco, vocês são hipócritas, 24 horas, hipócritas, 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 o tempo todo encenando, fingidos, falsos, que não saem de trás da máscara. Porque no teatro grego, todos os atores se apresentavam usando máscara, nunca apresentava a sua própria cara, o seu rosto para o povo. Então, atrás da máscara ele era hipócrita. Jesus estava dizendo, vocês são atores em cena o tempo todo. Vocês são hipócritas, vocês fecham a porta do céu para os outros não entrar, vocês botam carga pesada nos outros, está no capítulo 23 de Mateus, que nem vocês querem levantar com o dedo mindinho, e vocês dão o dízimo até do tempero de casa, do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês desprezam a justiça, a misericórdia, vocês desprezam isso. Então, quando Jesus usa a palavra hipócrita, estava dizendo que eles o tempo todo encenavam uma vida que não era a realidade do coração, pois Deus sabe o que se passa no coração de alguns, ou de todos, perdão. E hoje algumas pessoas vivem no meio cristão, se dizendo cristão, filho de Deus, que ama a Deus, que ama o próximo, mas no entanto, assim como os fariseus da época de Jesus Cristo, muitos hoje parece que não saem do palco. Vivem encenando o tempo todo uma realidade que não é a do seu coração. Não é aquilo que realmente se passa na sua cabeça. Então, nesse contexto, Jesus diz que os hipócritas, eles procuravam ser vistos. Né? Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Sempre de querer aparecer para as pessoas. Olha, uma certa vez realizamos uma festa ao ar livre, arrumamos palco, som e iluminação, contratamos cantor, pregador e tudo para fazer um grande evento na cidade. Há alguns anos já, isso tem mais de 7 anos. E alguns irmãos, inclusive de outras igrejas que estavam juntos no evento, deram a ideia da gente arrumar patrocínio. E graças a Deus o patrocínio conseguimos arrumar com vários empresários, várias pessoas. E alguém disse assim, pastor, tem uma pessoa de uma outra cidade, de um hotel, e ele quer patrocinar sobre o nosso evento. E tudo bem. E mandou um patrocínio pífio, uma quantidade mesmo que não fez muita diferença não. Quando foi feito o cartaz, na época a gente fazia muito cartaz para sair pregando nos comércios, nos pontos de ônibus e tudo, reservou-se um pedacinho do cartaz para colocar ali o espaço para os patrocinadores, quem deu apoio, quem de alguma forma, algum empresário, alguma loja que cooperou. E exatamente daquele hotel não apareceu. Não apareceu. Foi uma falha lá da organização. E a pessoa lá do hotel ficou sabendo e reclamou com o irmãozinho lá que conseguiu o patrocínio com ele, e tal, e tal, e tal, e tudo, e fez o maior espicho, como se diz aqui no Maranhão. Se bem que na hora dos agradecimentos, eu pessoalmente falei de público o nome de todos os que patrocinaram e disse o nome da empresa dele também. Mas como não apareceu no cartaz, ele ficou muito chateado, se soubesse não tinha cooperado. Então, o desejo dele não foi cooperar com uma obra, aquela grande cruzada, aquele evento. O negócio dele era aparecer. Então eu disse para o irmão, não se preocupe, o valor que ele deu está aqui, devolva para ele,
e sem problema, acabou a confusão, não precisa disso. Então, tem gente que por uma coisinha de nada faz todo um algazarra, todo um auê, porque o interesse é aparecer. Mas naquele mesmo evento, teve quem deu umas 40 vezes mais do que aquele valor. E disse, não precisa colocar meu nome, não precisa colocar nada aí não, e tal, e tudo. Na hora eu fiz um agradecimento verbal, mas ele não quis que o nome dele aparecesse em cartaz, nem faixa nenhuma, nem na empresa dele, nem nada. Olha a diferença. No mesmo evento, um que deu um grande montante disse não preciso aparecer, e outro que deu uma quantidade irrisória, fez o maior auê, porque por uma falhazinha o nome da empresa dele não apareceu. Então, desde esse tempo eu decidi, não peço patrocínio, não aceito que departamento nenhum da igreja, nem mocidade, nem CID de oração saia pedindo para a loja essa, para a loja aquela. O evento não é da igreja? Pois vamos fazer com o que a gente puder fazer com as nossas condições e pronto, que o nome que tem que ser glorificado é o nome de Jesus, é ele que tem que aparecer, a glória dele, a honra é dele. Aí tem gente que faz um evento, bota 40 nomes num cartaz de patrocinador e tem que citar o nome de tudinho, porque senão os bichinhos vão ficar de beiço virado, com raivazinha para lá, porque não apareceu. Que conversa é essa? Então, o Senhor Deus, ele abençoa, usa alguém de coração que ama a obra de Deus. Então, as coisas de Deus têm que ser feitas mesmo dessa forma, tá? Que a gente não fica com esse comprometimento com ninguém. Muito bem. Ainda aqui nesse primeiro tópico, diz assim, com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Quando se tem um verdadeiro amor no coração, você não é só de palavra. As suas atitudes estarão de acordo, se coadunam com aquilo que você fala, certo? Muito bem. Ainda, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do Pai que está no céu. Tá? Mateus 6:1. Então, não precisa sair dizendo, eu dei tanta cesta básica, eu dei isso, eu dei aquilo, e tal, e tal. Fazendo esse tipo de relatório. Se a gente, de repente, tem uma empresa e tirou do capital da empresa, que esse relatório seja prestado à diretoria da empresa, a um pequeno grupo ali, as pessoas que estejam mais próximas ao ouvido, não precisa fazer alardear e tudo. E isso também vale até mesmo para a nossa assistência social na igreja, que vez por outra a gente pode querer beirar e andar e para esse rumo de ficar fazendo relatório, mas relatório de tanta coisa que a igreja faz, certo? Que façamos isso no âmbito da própria igreja, em uma reunião, não precisa ser de microfone, numa igreja superlotada, com culto de domingo e tudo, para estar dando relatório do que deu, do que não deu, do que a igreja fez ou não fez. Façamos e deixa que Deus vê tudo e estenderá a sua mão e continuará abençoando o seu povo. Tá? Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. E a gente só lembra de político, né? Nessas horas. Muito bem. Seguindo aqui para o nosso segundo tópico, que diz auxiliando o próximo sem alarde. Auxiliando o próximo sem alarde. Exatamente. Pensa como é humilhante para uma pessoa. Esse período de pandemia, cheguei a ver isso em algumas redes sociais. Como é humilhante para uma família estar ali recebendo a cesta básica e a pessoa que está entregando a cesta básica bota lá o coitadinho do velhinho, mas a esposa, uns 2 netinhos ali, os bichinhos, tudo humildezinho, numa casa humilde, com a cesta básica na mão e a pessoa que doou ali segurando um ladinho da cesta e alguém fotografando. Aí sai colocando, nesta tarde nós doamos tantas cestas básicas na comunidade e tal, ou tirando selfie com a famíliazinha, a pessoa com um sorrisinho amarelo, para aparecer naquela foto segurando aquela cesta básica que foi doada. Misericórdia. O que tem de pastor fazendo esse tipo de coisa? Faça, meu irmão, não fotografe não. Depois só preste relatório para a igreja lá, para a diretoria da igreja, para os irmãos. Irmão, fizemos isso com o dinheiro da doação dos irmãos, que foi doado, nós estamos abençoando tanta família. E pronto, não precisa botar em rede social, em Facebook, em WhatsApp, sei lá o quê. Certo? Então tem virado moda no meio de nós evangélicos e colegas pastores
o estar fotografando pessoas que já estão numa situação, tá, de carência e ainda ser exposta, de certa forma, ao ridículo. Por mais que diga, não, mas primeiro eu perguntei se ele autorizava. Não é a questão da pessoa autorizar. Ele está recebendo aquela cesta ali. E ele vai dizer que não autoriza tirar uma foto e botar no WhatsApp. Mas não é nosso papel fazer isso, tá? Muito bem. Você pode até tirar as fotos das cestas lá, no chão, tudo lá dentro da caminhonete e tudo e tal. Não tem problema você fotografar as cestas e tudo e tal. Agora, expor as pessoas a situação ridícula para mostrar que está fazendo alguma coisa, acho que isso não é legal não e talvez Deus nem se agrade disso, tá? Muito bem. Então, um ditado, antigo ditado francês diz assim: vale mais a forma que se dá do que aquilo que se dá. Vale mais a forma que se dá do que aquilo que se dá. Tá? Então vamos tratar com carinho essa situação toda na hora de a gente dar para alguém. Certo? Muito bem. O terceiro tópico da nossa lição diz: Deus contempla o bem que realizamos. Graças a Deus por isto. Deus não esquece do bem que a gente faz. Quando a palavra de Deus diz no Antigo Testamento: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás, reparte com 7, ainda com 8, porque tu não sabes o que mal virá aí pela frente. Então é exatamente a palavra de Deus dizendo, nos mostrando que Deus contempla o bem que a gente faz isso, porque água ali não é água do rio, do riacho, do açude. E o pão ali não é pão, simplesmente pão, porque pão que se joga na água se desmancha, o peixe come e tal. Como é que eu vou, depois de muitos dias, achar? Então a água aí é no sentido, na linguagem profética, é gente, multidão, povo. Ou seja, ajude o máximo que você puder ajudar. Enquanto você pode ajudar alguém, ajude. Não sejamos mesquinhos. O máximo que você puder, dê o teu pão, lance o teu pão sobre as águas, abençoe pessoas, abençoe famílias. Pronto, e fique na sua. Você não sabe lá na frente como é que vai ser. Hoje você está bem, mas lá na frente é a gente que pode estar na pior. E depois de muitos dias, exatamente, quando chegar o dia mau, você vai colher, a gente vai colher o fruto, o resultado daquele pão que a gente lançou sobre as águas, porque Deus é misericordioso e ajudará e tocará em outras pessoas para abençoar-nos por aquele pão que lá no passado nós lançamos sobre as águas. Deus vai fazer com que alguém lá esteja lançando pão também nas nossas vidas, certo? Muito bem. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplauso dos homens. Lembrei-me de quando eu era criança, a Assembleia de Deus sempre tem o costume de coletar a oferta na salva, indo lá nos irmãos. Mas, vez por outra, tinha aquelas ofertas chamadas de oferta alçada ou direcionada para comprar um som para a igreja, para uma reforma de alguma coisa, para fazer alguma coisa assim. E, às vezes, essas ofertas, a pessoa vai lá na frente, coloca sobre a mesinha da igreja, ou num gasofilácio, ou mesmo até num paninho que algum irmão esteja segurando. E me lembro que na minha infância, na igreja que congregava, tinha um irmão que sempre quando tinha esse tipo de oferta assim, para ir lá na frente e colocar, ele colocava a mão no bolso, ainda era no tempo do cruzeiro, tá? Ainda alcancei o cruzeiro, depois o cruzado novo, depois o RV real. Muito bem, mas era o cruzeiro. E aí, aquele irmão vinha pelo corredor da igreja, as pessoas iam lá com o dinheirinho até escondido na mão, assim, colocava ali tudo, fazendo todo jeitinho para nem não ser visto. E aquele irmão colocava a mão no bolso, tirava um maço de dinheiro e vinha assim, ó, andando no corredor da igreja, andando em direção lá para frente onde estava a salva, o gasofilácio e tal, ia contando dinheiro assim, virando as notas, virando, aí tiravam assim, ó, a notinha inteira assim, ó, entendeu? E colocava lá na mesa. Aí dobrava o restante, botava no bolso e voltava todo orgulhosão para o seu lugar. Gente, que coisa! Tudo bem, oferta assim é recebida, é anotada na contabilidade da igreja, mas será que será anotada no céu? Será que foi anotada no céu essa oferta? Então, se a oferta não é para ser vista pelos homens, é por Deus. Bom, uma certa vez, numa cidadezinha do Ceará, um irmão disse assim para mim: olha, irmão, aqui essa igreja
desde o começo que eu sou contribuinte nessa igreja. Na hora que foi fazer esse templo, fui eu que doei os primeiros tijolos, ó, e quando botou o ventilador, foi eu que doei os primeiros ventiladores e tal, comprei essa bateria para a igreja. E aquele irmão falou de tanta coisa durante 2 dias que eu fiquei por lá, naquela cidadezinha, a Beira-Mar, de tanta coisa que ele fez, que ele deu, que tudo tal. Ele estava para citar assim um versículo, e nessa igreja aqui, sem mim, nada podeis fazer. Ele estava para tomar o lugar de Jesus. Eu já estava agoniado com aquele irmão, falando de mil uma coisa, e para acabar de completar, ainda dormi na casa dele naquela noite. Mas tudo bem, nem me lembro o nome dele. Mas lembro de toda essa situação, de ele orgulhosamente e tudo, ficar relatando desde tijolo, desde o começo da obra, desde tudo, como quem diz assim, se não for eu, essa igreja aqui não vai. Se eu não contribuir, essa igreja não anda. Se não for eu, o pastor aqui não tal. Meu Deus do céu. Que adianta cooperar tanto, contribuir tanto e tudo isso depois ir por água abaixo? Pela forma que a pessoa apresenta a sua oferta. Então, querido, essa lição, ela vem a calhar quando nos vem dizendo que é preciso que sejamos verdadeiros, que não tenhamos essa máscara de falsa piedade, de falso amor ao próximo, quando na verdade não se faz por amor ao próximo, mas por todo interesse de aparecer. A pessoa começa a dar cesta básica 4 anos antes da eleição de vereador, começa a dar brinquedo para menino e começa e tal, nos fins de semana, nas localidades das pessoas pobres, dá remédio, dá não sei o quê, mas não é amor ao próximo. Ele está pensando em voto nas próximas eleições para vereadores, porque ele não tem um histórico de fazer isso a vida inteira. É tal. Aí quando chega na época da eleição, que não ganha, aí pronto, vira o Zezéu. E fica com raiva de todo mundo. E interessante que não usa agenda não, mas nessa hora lembra de todo mundo que ele deu uma cesta básica, que deu um remédio, que deu uma passagem, e vai alegar de todo mundo que ninguém votou nele, porque só apareceu o voto dele de mais uma pessoa. Entendeu? Ou seja, depois que passa as eleições, ele não vai continuar talvez mais 4 anos dando brinquedo para menino, dando passagem para o povo, comprando remédio, dando cesta básica. Por quê? Porque não foi eleito. Então a intenção não era amor ao próximo, era o voto do próximo, certo, querido? Não tenhamos essa atitude. Tenhamos atitude de amor, de carinho para com o próximo. E façamos sem alarde. De preferência, chegue lá, faça a sua doação, abençoe a família, ore por eles e diga, irmão, não precisa contar para ninguém. Fique tranquilo, Deus está sabendo. Tá? Só me ajude em oração também para que eu sempre possa estar ajudando as pessoas carentes. E pronto. Certo, meu querido, meu irmão, meu professor, meu diretor de escola dominical. Que a sua escola dominical seja uma bênção, que a tua aula seja frutífera. Espero que esse subsídio tenha cooperado de alguma forma com a aula que você estará ministrando. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você veio até aqui, muito obrigado. Ative o sininho para receber. Estaremos sempre que possível cooperando com os nossos subsídios para a nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus.